do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez aqui na presença do Senhor para poder aprender um pouquinho mais daquilo que Jesus ele quer nos ensinar, né? E que esta tarde venha a ser uma tarde abençoada, onde nós possamos dar continuidade sobre aquilo que nós começamos a aprender ontem, né? Que é sobre escatologia, e que esses 30 minutos que nós vamos ficar aqui juntos possam ser de muito valor para todos nós, para que venhamos realmente estar preparados, né, para aquele grande dia que o Senhor ele virá nos buscar. Amém? Então, convido você, né, desde já pegar a sua Bíblia, pegar aí o seu papel, aí, o seu caderno, seu lápis, sua caneta, né, e vamos juntos aí estudar um pouquinho de escatologia, dos últimos acontecimentos, né, e como ontem, né, nós estudamos sobre as 7 dispensações, né, de Deus sobre a terra, né? Então, onde nós estamos vivendo a 6ª dispensação, que é a dispensação da graça do Senhor sobre as nossas vidas. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o anticristo, né? Sobre a maneira que ele vai atuar, a maneira que ele vai estar fazendo, né, com que o mundo, né, em si, o planeta Terra em si, as pessoas que estão aqui venham ser dominadas por ele. E para isso é necessário que nós venhamos descobrir um pouquinho além daquilo que às vezes nós apenas pensamos, né? Então eu creio que Deus ele está no controle de toda a situação e ele não vai desamparar, né, as nossas vidas, né, os nossos familiares, e para isso eu quero fazer uma oração juntamente com você. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui reunidos diante da Tua presença para poder Te glorificar, exaltar e engrandecer ao Teu santo e poderoso nome. Por isso, Senhor Jesus, eu Te peço que o Senhor nos ajude a fazer sempre aquilo que agrada ao coração do Senhor. Portanto, Pai, se conosco nesse momento que estamos aqui reunidos para podermos dar ao Senhor toda a honra, glória, louvor e toda adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp para que, se for gerado alguma dúvida, você manda para mim no WhatsApp, que eu não vou conseguir estar falando com você aqui no momento que a gente estiver aqui ministrando. Amém? Pronto, tá aí. Esse aí é o meu WhatsApp. Daí qualquer coisa que você, alguma dúvida que você estiver, você esteja aí me chamando aí. Depois a gente vai tirando as dúvidas. Amém? Então quem é o anticristo para você? Então às vezes nós ficamos procurando, né, saber quem que é o anticristo. Então, ou seja, o anticristo ele é aquele que faz oposição a Cristo e a sua mensagem. Então é aquele que vai se opor contra Jesus, contra o nosso Senhor e contra a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, né? Então, ou seja, nós sabemos que Cristo, ele no grego se chama Messias, né? E no hebraico ungido de Deus. E isso tudo, o anticristo ele quer realmente fazer esta oposição a Cristo. Ele quer que nós, ou seja, no momento que ele começar a atuar, nós venhamos entender que essa oposição que ele faz a Jesus, essa oposição que ele faz a Cristo, essa oposição que ele faz à unção que o Espírito Santo ele derramou, isso tudo ele vai querer exterminar da vida dos cristãos, da vida daqueles que realmente confessam a Jesus como seu único Salvador, né? Então, para que nós possamos entender este termo anticristo na Bíblia Sagrada, eu separei aqui alguns versículos aqui que eu vou estar lendo para você, para que você possa entender. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo de número 18, está escrito assim a palavra do Senhor: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, ou seja, nós sabemos que é a última hora, e aqui João ele vem dando continuidade no versículo de número 22,
aqui da primeira carta de João, está escrito assim: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, este mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, ou seja, o anticristo ele vai sempre estar fazendo esta oposição. O anticristo ele é aquele que realmente ele vai fazer oposição com mentiras, para que realmente as pessoas venham entender que ele é o que vai dominar neste exato momento. O versículo, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3, diz assim: e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, ou seja, o anticristo, ele vai estar realmente transmitindo mentiras, ele vai estar fazendo com que as pessoas não creiam que Jesus ele já esteve aqui em carne, né? Todos nós sabemos que Jesus ele destituiu-se da sua forma divina, se fez homem, só que o anticristo ele vai querer colocar isso sobre a vida das pessoas, para que as pessoas não tenham esse entendimento de que realmente Deus ele esteve aqui de uma forma corpórea para poder trazer a salvação sobre a humanidade, sobre a minha vida, sobre a sua vida. E isso tudo é um grande erro, porque as pessoas elas vão estar cegas, as pessoas não vão estar querendo realmente dar credibilidade naquilo que realmente Jesus estabeleceu. Já na segunda carta de João, aqui no capítulo 1, né, no único capítulo da segunda epístola de João, no versículo 7, está escrito assim: porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, ou seja, aqui nós estamos vendo o quê? Que realmente o anticristo ele vai vir para enganar as pessoas, ele vai vir para querer realmente trazer destruição, ele vai se fazer de uma boa pessoa por um breve período de tempo, nós vamos estar vendo sobre isso. Para quê? Para poder realmente enganar todos que estiverem firmes nos caminhos do Senhor, até mesmo aqueles que não estiverem com Cristo, vão achar que essa pessoa realmente ela é o Cristo encarnado. Só que Jesus ele já esteve aqui encarnado, ele já veio aqui para poder realmente sofrer por mim, por você. Todos nós sabemos qual foi a crucificação de Cristo, a maneira que Cristo morreu para trazer salvação para nós. Então, ou seja, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que está no nosso meio. E aqui nós podemos ver que enquanto o Espírito Santo ele não estiver agindo, enquanto o Espírito Santo estiver agindo nas nossas vidas, o anticristo ele não vai reinar. Então o anticristo ele vai estabelecer o quê? Heresias. Ele vai fazer com que as pessoas neguem a materialidade do corpo de Cristo, como nós acabamos de ler aqui. Para quê? Para que as pessoas possam ser automaticamente enganadas, né? Então o espírito do anticristo ele vai atuar o quê? Instigando as pessoas contra o plano de salvação de Deus. Então é isso que o anticristo vai estar fazendo. Ele vai instigar as pessoas contra este plano de salvação, esse plano de salvação que Deus ele estabeleceu sobre as nossas vidas, né? Porque todo aquele que se achegar a Jesus, o aceitar como seu único, suficiente Salvador, vai herdar a vida eterna. Então o que acontece? Nesse período, o anticristo vai fazer com que as pessoas elas neguem a sua salvação e neguem tudo aquilo que a Bíblia ela estabelece sobre as nossas vidas. Ele é um espírito de mentira, um espírito de mentira que vem para quê? Para contradizer todas as mensagens estabelecidas por Cristo Jesus, para poder trazer dúvidas, para trazer grande destruição nos nossos pensamentos, no pensamento das pessoas que realmente que resvalaram os teus pés, para poder viver aquilo que o anticristo ele vai estabelecer. Então, ou seja, ele vai fazer isso e através do quê? De profecias falsas, de mentiras, coisas para manipular o povo. Então, ou seja, como vai ser a manifestação do anticristo na terra? A manifestação do anticristo aqui na terra depende da saída do Espírito Santo. E quando isso vai acontecer? Quando que a saída do Espírito Santo vai acontecer? Então, como nós
vimos na aula de ontem, né, no estudo que nós fizemos ontem, no momento que Jesus ele tocar as trombetas, né, que seus anjos tocarem as trombetas, primeiramente os mortos eles serão ressuscitados, e depois nós os vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então a partir deste momento dá início ao que? A entrada do espírito, do espírito de engano, do espírito de mentira, do espírito que vai querer contradizer a palavra do Senhor, um espírito ruim que vai manifestar sobre o planeta Terra. Então, ou seja, a vinda do anticristo vai depender do que? Da saída do Espírito Santo da Terra. Então lá em Tessalonicenses, se você estiver com a sua Bíblia aí, abra comigo, lá em Tessalonicenses, né? Carta que Paulo escreveu aos Tessalônicas. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 6. Está escrito assim: E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, ou seja, o que detém o anticristo? Por que o anticristo ele não atua neste momento ao qual nós estamos aqui na Terra vivendo o plano de salvação de Deus? Porque o Espírito Santo ele detém, o Espírito Santo ele está sobre as nossas vidas, o Espírito Santo está sobre esta terra. Quando Jesus ele foi assunto ao céu, Jesus falou: eu vou, mas eu enviarei o Consolador que ficará convosco até a minha vinda. Então, ou seja, no momento que Jesus voltar para buscar a sua igreja, para nos buscar, para resgatar a nossa vida deste lugar aqui, ele vai atuar. E ele vai atuar fazendo o quê? Com que as pessoas elas venham se perder. Então, as características, para que nós entendamos quais as características do anticristo, é necessário que nós saibamos que ele vai ser um grande mentiroso, que vai trazer vários tipos de destruição. É claro que ele vai se manifestar como uma boa pessoa, como uma pessoa que realmente quer o bem para a humanidade, só que não é bem desta maneira que as coisas vão acontecer. Ele vai trazer muito engano para muita gente, e muitos serão enganados, mesmo aqueles que confessam a fé em Cristo vão acabar sendo enganados. Então a Bíblia fala lá no livro de Daniel, capítulo 9, os versículos 25 e 27, eu vou estar lendo aqui para você, está escrito assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então vejamos, está estabelecido que neste período, ou seja, no período que a igreja for tirada da terra, vai dar início que é a 70ª semana. Essa 70ª semana será uma semana de 7 anos, onde ela vai estar dividida em 2 partes. 3 anos e meio, aonde o anticristo ele vai fazer aliança com nações, com povos, aonde o anticristo ele vai reinar de uma maneira que as pessoas olhem para ele e desejam realmente estar perto dele, desejam ouvir as palavras dele, desejam viver aquilo que ele estará estabelecendo. Porém, nos últimos 3 anos e meio, que é a segunda metade da semana, da 70ª semana, ele vai mostrar quem ele é.
trazendo uma grande assolação, querendo trazer uma grande destruição sobre todas as pessoas, para que as pessoas elas venham negar realmente que Cristo ele veio nesta terra para nos salvar. Então, ou seja, ele vai estar atuando desta forma, ele vai firmar o que? Aliança com muitas pessoas, com muitas nações, para que ele possa mostrar as suas características, para que ele possa mostrar realmente quem ele é, a maneira que ele vai conduzir. Ah, mas e aonde vai ser a sua sede? Que no capítulo, ainda no livro de Daniel, no capítulo 11 e no versículo de número 45, está escrito assim: e armarás as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem socorra. Então, ou seja, ele está querendo fazer o quê? Ele vai precisar montar um lugar para ele. E assim como Jesus ele estabeleceu que ele tem um reino, e todo ser, ou seja, todo rei que tem um reino, ele tem um trono. Então nós sabemos, é sabido de todos nós que Jesus, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Então ele tem o seu trono. Só que o seu trono não está aqui, o seu trono está nos céus. E isso ele já estabeleceu. Só que o anticristo ele vai querer reinar sobre a terra. Então ele vai levantar uma tenda, ele vai levantar um trono para quê? Para que ele possa realmente mostrar o seu interesse de querer reinar sobre este planeta, sobre as pessoas que aqui estão. Então como que ele vai reinar? Ele vai reinar com grande usurpação, com habilidades diplomáticas para convencer tanto palestinos e a desocuparem o templo aonde é hoje situada a mesquita, a Al-Aqsa, né? E por quê? Porque o templo naquele momento vai ser destruído. Então ele terá o quê? Uma presunção em assentar-se num trono para poder mostrar o seu reinado, né, supostamente estabelecido por ele, para poder enganar as pessoas. Então, ou seja, ele vai querer o quê? Trazer uma força econômica sobre todo o planeta Terra, onde as pessoas elas não vão passar por necessidades, onde as doenças serão cessadas. Então nesse momento vai ser um momento de muita cautela para aqueles que não estiverem com Cristo na glória. O versículo 43 aqui do livro de Daniel diz assim: e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Ou seja, nesse momento aqui, o que ele vai fazer? Ele vai se apoderar de todo o ouro do Egito. Então, ou seja, ele vai entrar ali, nós sabemos que o maior volume de ouro que existe no planeta hoje está no Museu do Cairo, ouros preciosos, ouros 24 quilates, ouros que realmente são diferenciados. E ele vai usar tudo isso, ou seja, ele vai se apoderar de tudo isso para poder mostrar que o seu reino é um reino glorioso, é um reino forte, um reino rico, um reino onde ele vai conseguir realmente conduzir todo o planeta Terra a viver realmente uma plenitude generosa de sua parte, mas é tudo um engano. Então essa maldade, ela está revelada aqui. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui no livro de Daniel, para ver essa maldade ao qual ele estará revelando. Capítulo 7, do versículo do livro de Daniel, e o versículo de número 25 diz assim a palavra do Senhor: e proferirá palavras contra o Altíssimo. Olha só o que esse anticristo vai fazer. E destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e a metade de um tempo. Então, ou seja, isso que eu estou falando para você aqui. É uma semana de 7 anos, então uma metade de um tempo, 3 anos e meio, ele vai realmente mostrar que ele é uma boa pessoa, unificar todos os povos, e depois ele vai mostrar a sua maldade. E ele vai fazer com que as pessoas que confessaram a Jesus, o Altíssimo, como Deus, neguem que Jesus é o Altíssimo, que Jesus é o Senhor dos Senhores. E ele continua falando aqui no capítulo 9, versículo 27, onde ele vai mostrar a sua maldade revelada. Versículo 27. E ele afirmará uma aliança com muitos por uma semana, que é esta semana, e a metade da semana
fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, ou seja, até o final dessas 7 semanas, ou seja, até o final dessa semana de 7 anos, até o último ano, ele vai assolar todo mundo que está na terra dessa maneira, derramando sobre a vida das pessoas uma grande assolação. O capítulo 11, versículo 36, a palavra do Senhor diz assim: e este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todos os deuses, e contra o Deus dos deuses. Falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, ou seja, Deus não está sendo pego de surpresa neste momento. Isso é um plano de Deus. Então, quando nós vimos ontem, né, aquele estudo sobre o quadro escatológico, né, nós vimos sobre esta semana. Então, essa semana ela relata realmente aquilo que o anticristo ele vai estabelecer sobre a terra, sobre as pessoas. Ele vai estabelecer essa semana, né, de 7 anos dividida em 2 partes, para poder realmente mostrar que ele é próspero, que ele é o rei, que ele é o filho de Deus enviado na terra, só que não é. Vai enganar muitas pessoas, então nós precisamos estar preparados, porque nesse dia eu não quero estar aqui. Você quer estar aqui? Eu creio que você também não quer estar aqui. Então comece aí a olhar os seus preceitos, olhar aí a maneira que você está conduzindo a sua vida e realmente se firmar nos caminhos do Senhor, para que se as trombetas toquem hoje, você possa subir. Se caso tocasse agora, será que você subiria? Ou você ficaria para entrar nesta última semana estabelecida pelo nosso Senhor Jesus, esta semana onde realmente haverá uma grande tribulação? As pessoas elas erram naquilo que falam. As pessoas falam assim: puxa, mas a grande tribulação nós já estamos vivendo. Não, isso aqui é apenas o início, sinais das coisas que estão ainda por vir. Então se prepare, porque muitas coisas piores ainda estão por vir aqui na terra qual nós vivemos, mas glórias ao nome do Senhor Jesus. Se nós estivermos firmes, determinados naquilo que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas, nós não estaremos aqui para passar por todos esses males, né, estabelecidos pelo inimigo. Apocalipse capítulo 13, versículos de número 1 ao 5 diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se poder para agir por 42 meses. Então, ou seja, se você fizer uma soma, você vai entender aquilo que Daniel está explicando para nós nessa última semana, essa 70ª semana, né, de 7 anos divididos em 2, onde todo o poder será dado a este anticristo para que ele venha realmente fazer com que pessoas sejam enganadas. Então as cabeças e os chifres, eles falam de uma confederação de nação, né? Então não vou falar para você que seja, mas nós podemos muito bem tentar estudar a geografia, né, do mundo ao qual nós vivemos, e nós sabemos que existem 10 países europeus
que podem estar ali vindo o anticristo e fazendo com que eles possam realmente estar ali participando deste momento, né, que vai trazer essa trajetória, essa tragédia, né, sobre o planeta Terra, sobre as pessoas que são adeptas, né, ao diabo, que não confessam a Jesus como seu Salvador. Então, e no versículo 3, para que nós possamos ter um maior entendimento, João fala assim: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, ou seja, nesse momento, essa cabeça ferida mostra o quê? Que ela foi ferida, mas foi restaurada. Refere-se ao ressurgimento de um reino gentílico que estaria morto. E que reino gentílico é esse? O reino do anticristo, que poderia estar morto, mas que ele vai novamente reinar. E o versículo 4 mostra o quê? Que as pessoas após isso vão adorar o dragão, a besta, porque grandes coisas ele vai estar fazendo realmente sobre a vida da humanidade, sobre a vida das pessoas. E aquele que perseverar até o fim serão salvos. Então, ou seja, nós precisamos entender que vai haver pessoas que vão ser salvas, mas vai ser um momento de muita dificuldade, um momento onde as pessoas elas confessam que o anticristo é a besta, que o anticristo é Deus, porque ele vai se fazer de Deus, ele vai se fazer do Filho de Deus para poder enganar as pessoas, ou as pessoas que não confessarem que ele realmente é quem ele diz ser, essas pessoas elas serão mortas de uma forma muito horrível, né? Onde vai trazer grande tristeza para todos aqueles que aqui estiverem, né? Então, ou seja, precisamos entender que neste momento, quando aqui João fala no capítulo 1 do versículo 13 de Apocalipse sobre o mar, ele está falando que o mar ele simboliza o quê? As nações do mundo inteiro. E todas as nações do mundo inteiro, elas estarão vendo o anticristo reinar, elas estarão vendo este ser fazer com que seja denegrida a imagem do nosso Senhor Deus, a imagem de Jesus, e para isso nós precisamos realmente nos focar e estarmos determinados, porque Jesus ele está voltando, Jesus ele está vindo buscar a sua igreja, e para isso eu e você, nós precisamos realmente estar posicionados, porque se Jesus volta hoje, eu preciso subir, eu quero subir, e eu creio que você também quer subir. Porque se nós ficarmos, nós estaremos contemplando toda essa maldade do anticristo sobre a terra, sobre as pessoas, sobre as nações, e aonde as pessoas que permanecerem firmes até o fim, essas pessoas elas herdarão a salvação, porém de uma maneira muito difícil. Porque imagina comigo, o Espírito Santo hoje já está no nosso meio. É difícil nós termos uma conduta realmente de integridade, referente àquilo que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. E se o Espírito Santo é tirado? Se não, ele será tirado para que este evento venha acontecer. No momento que o Espírito Santo ele for tirado, como que nós ficaremos? Como nós iremos conseguir nos fortalecer? Não tem como. Será um momento muito difícil, um momento de grande destruição e um momento onde a tristeza ela vai reinar. Porque tudo que aparenta a alegria de uma forma fácil é momentâneo, é passageiro, é muito rápido, mas depois a tristeza, a dor, ela vai enfadar, aonde as pessoas vão querer a morte e não vão conseguir. Então, se você que está aqui nos ouvindo hoje tiver alguma dúvida, eu deixei aí nos comentários o número do meu WhatsApp, pode mandar ali a sua dúvida, o seu questionamento, nós estaremos juntos aí esclarecendo um pouco mais aquilo que você precisa, tá bom? Então, como eu disse, né, são meia horinha apenas de estudo, amanhã nós teremos mais, tá? Mas hoje ainda à noite, às 8h30 da noite, às 20h30, nós estaremos aqui mais uma vez reunidos para poder falar um pouquinho mais da palavra do Senhor, tá? E você que pode, você que quer realmente nos ajudar a obra do Senhor, aí está disponível em PDF, todo o conteúdo que vai ser estudado para que você possa se aprofundar mais. Então, se você quiser aí, entre em contato conosco, nos ajude, colabore com a obra do Senhor, com o reino de Deus, porque nós sabemos que
precisamos buscar o maior número possível de pessoas para serem salvas. Então depende o quê? Do reino de Deus estar em movimento. E para que o reino de Deus esteja em movimento, é necessário que nós tenhamos colunas, né, estabelecidas na igreja do Senhor, no ministério, para que nós possamos fazer o trabalho, para que nós possamos levar a palavra, para que nós possamos levar a salvação através do Espírito Santo de Deus, para que possa vivificar a palavra e trazer vida sobre aqueles que estão mortos, para que no grande dia que o Senhor Jesus ele vier buscar a sua igreja, essas pessoas também que nós amamos, que nós conhecemos, que estão ao nosso lado, elas possam também ser salvas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então, daqui a pouco, às 20h30 estaremos juntos. Amanhã, às 9h30 da manhã, né, nós estaremos tendo um devocional. Às 15 horas de novo, nós estaremos voltando com o estudo, né, sobre escatologia. E nesses 15 dias que estamos de castigo dentro de casa, nós estaremos fazendo mensagens, trazendo mensagens para que não venhamos ficar dispersos, mas na presença do Pai. Amém? Deus abençoe a tua vida poderosamente. E qualquer dúvida, entre em contato conosco aí, nós esclareceremos. Amém? Deus abençoe, até a noite às 20h30.